Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco, o início do Brasil Imperial, o período que vai de 1808 até 1822. Vamos lá? Vamos entender um pouco, de fatores externos que levam até a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A gente tem aí o Império Napoleônico e o Reino Português. No início do século XIX, o imperador da França, Napoleão Bonaparte, passa a dominar e combater quase todos os países inimigos da França. Porém, não conseguia vencer sua rival, a Inglaterra. Então, assim, para enfraquecer a Inglaterra, o Napoleão decretou o bloqueio continental, que impedia que qualquer país tivesse relações econômicas com a Inglaterra. Então, observem aí na imagem, a linhazinha pontilhada aí, o que seria aí o bloqueio continental, o embargo aí que o Napoleão declara contra a Inglaterra. Em Portugal, governava o príncipe regente, Dom João, pois sua mãe, a dona rainha, a rainha Dona Maria I, sofria de problemas mentais. Como Portugal era um grande aliado da Inglaterra, Dom João se viu numa situação difícil, de ter que escolher. Se aderisse ao bloqueio continental, a Inglaterra impediria, as comunicações e o comércio entre Portugal e o Brasil. Além de estimular, a independência da colônia para poder comercializar com ela diretamente. Por outro lado, não tinha, como combater a França e corria o risco aí de perder o seu reino para Napoleão. Assim como a Inglaterra, assim como a vizinha aí, Espanha, que teve o seu rei destronado aí pelo Napoleão. Então, como alternativa, a Marinha Britânica vem escoltando a família real portuguesa para o Brasil. E aí se inicia, um período muito interessante da história do Brasil, aonde a família real portuguesa chega e o Brasil é alçado a uma outra categoria. A gente tem aqui, uma das primeiras medidas que Dom João tomou ao chegar ao Brasil foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal, que nessa época a gente pode se dizer que se restringia basicamente à Inglaterra, tá? Porém, a abertura dos portos, ela beneficiava principalmente a Inglaterra, que naquela época dominava o comércio mundial e passou a ter vantagens comerciais com o Brasil. Outra medida importante foi a revogação do Alvará de 1785, que impedia a instalação de manufaturas na colônia. É importante perceber que Portugal era uma nação absolutista. Então, se você tem, vamos lembrar da máxima aí, do Luís XIV, o Estado sou eu, se você tem a família real, o príncipe regente, que sai lá do seu território, da sua metrópole e vem para a colônia é automaticamente alçada a uma categoria de Reino Unido, de metrópole, porque no Estado absolutista o poder está concentrado na mão do rei e ele está aonde o rei está. Então, o Brasil começa a sofrer uma série de transformações para se adequar a essa permanência da família real aqui. Uma delas é a transferência, para o Rio de Janeiro, As ações do príncipe regente Dom João levaram as autoridades da Bahia, a pedir sua definitiva permanência, propondo inclusive a construção de um palácio. Entretanto, alegando que a Bahia era mais vulnerável a um ataque francês em comparação à capital da colônia, no dia 26 de fevereiro de 1808, o Dom João embarca sentido Rio de Janeiro. Com o estabelecimento da família real portuguesa e sua corte ali no Rio de Janeiro, tornou-se a sede do Império Ultramarino Português. Em outras palavras, a colônia passava de um local de exclusiva exploração para o centro administrativo, político e econômico da própria metrópole. As mudanças administrativas. Então, com essa vinda da família real, Dom João montou um sistema administrativo que dava ao Brasil uma certa autonomia. Entre essas medidas, as principais foram a criação dos 3 ministérios, Guerra e Estrangeiros, Marinha, Fazenda e Interior, a fundação do Banco do Brasil, a instalação da Junta de Comércio, a instalação da Casa de Suplicação, que hoje é como se fosse o Supremo Tribunal,
que era mais elevada à Corte da Justiça, né? E em 1815 o Brasil, né, é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, né, que é a região ali sul de Portugal. Durante esse período houveram, né, várias intempéries aí no Brasil. Uma delas foi a Revolução Pernambucana de 1817, né? As melhorias feitas por Dom João VI foram possíveis, né, em grande parte pelo aumento de impostos, o que levou a um descontentamento no país. O Rio de Janeiro passou a ser visto como uma província que vivia às custas de exploração das outras regiões. Os impostos, somados ao controle do comércio pelos portugueses e à fome, né, em decorrência da seca e a baixa produção agrícola, levaram ali os rebeldes pernambucanos a iniciarem um movimento separatista. Os líderes desse movimento eram de diferentes grupos sociais e depois de expulsarem o governador de Pernambuco, influenciaram paraibanos, né, potiguares e cearenses a tomarem, né, o poder em suas províncias. Os rebeldes pernambucanos, né, em meio, né, à experiência republicana, estabeleceram uma bandeira própria, que é essa aí que vocês estão vendo, aboliu vários impostos, aumentou, né, o salário dos soldados e, né, instaurou ali a liberdade de imprensa e uma tolerância religiosa. Inspirada na nacionalidade, foi projetada, né, em azul e branco a bandeira, tendo embaixo ali uma cruz vermelha, um sol cercado de um arco-íris, né, e sobre esse uma estrela. Outras duas estrelas foram acrescidas, né, com a adesão da província, né, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. As três cores do arco-íris, né, representam a paz, a união e a amizade, né? O sol, né, significa ali os habitantes de Pernambuco, né? Outro fato, né, uma outra intempérie aí durante a permanência de Dom João no Brasil foi a Revolução Liberal do Porto. Porque a família real portuguesa vem, né, para o Brasil e Portugal fica lá, né, à mercê de Napoleão, e uma hora os portugueses conseguem expulsar essas tropas, né, francesas do seu território. Então, enquanto a família real estava no Brasil, né, Portugal foi governada por uma junta, né, inglesa que prestava contas a Dom João e ajudou a expulsar as tropas de Napoleão das terras lusitanas. Em Portugal, o povo não estava satisfeito com tudo isso, né, e passou a exigir o retorno do rei que estava no Brasil. Assim, né, em 1820, ocorreu a chamada Revolução Liberal do Porto. Uma revolta que era contra o absolutismo do rei e pedia a volta das limitações coloniais do Brasil. Os revolucionários passaram a exigir o retorno do rei, a aprovação de uma constituição que seria promulgada em Lisboa, a aceitação da nomeação de 12 pessoas indicadas pelos revoltosos para ocupar, né, cargos públicos mais importantes e o ministério. E aí o rei começa a ficar numa situação difícil. No Brasil, a gente tem aí a divisão política, né, no Brasil, após o retorno de Dom João VI para Portugal, que ficou uma configuração assim: o Partido Português, que queria o retorno do monopólio comercial, né, a situação que o Brasil se encontrava antes de 1808. O Partido Brasileiro, né, que queria a independência do Brasil, a criação de um país denominado pelos grandes proprietários e as elites fluminenses. E, né, o Partido Radical, que queria a independência, a influência dos ideais liberais, alguns radicais, né, que reivindicavam uma república, né, com o sufrágio universal e a abolição da escravatura. Então, é importante perceber que são vários os fatores externos, né, que vão se desenhando aí durante a permanência do Dom João VI no Brasil e acabam culminando lá na independência do Brasil. Essa exigência das cortes portuguesas para que ele volte, ele tenta mandar o Dom Pedro I, que obviamente não aceita ir. E aí, a gente tem aí em 1922, né, o chamado Dia do Fico, né, onde Dom Pedro recebe uma carta das cortes de Lisboa, né, que exigiu seu retorno para Portugal. E a presença de Dom Pedro no Brasil, né, impedia, né, os projetos dos portugueses. As pessoas que apoiavam o Partido Brasileiro organizaram aqui um manifesto pedindo ao príncipe que ficasse, né, no Brasil. Então, né, respondeu negativamente lá ao chamado de Portugal e proferiu, né, aquela famosa frase: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O Dom Pedro I se recusa
a voltar para Portugal, e aí em 1822 inicia-se, né, um processo de ruptura, né, do Brasil com Portugal, em que Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram, né, a metrópole. Ele determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor no Brasil sem o cúmplice, ou seja, sem a sua aprovação. Em maio, o príncipe foi aclamado, né, o defensor perpétuo do Brasil. Em agosto, ele assina um decreto declarando que as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil seriam consideradas inimigas. E aí o Dom Pedro faz uma breve viagem, né, a Minas Gerais e São Paulo para acalmar, né, setores ali da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos. No percurso, ele recebe uma nova carta de Portugal que anulava todas as suas medidas e exigia sua volta imediata. E por fim, né, 7 de setembro, ao voltar de Santos, né, parado ali às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro, né, percebe, né, recebe aí cartas com ordem de seu pai para que voltasse a Portugal e não submetendo a ela, né, por essas circunstâncias, ele pronuncia, né, a famosa frase, independência ou morte, rompendo de vez os laços, né, de união com Portugal, né, culminando, assim, né, nosso processo de independência, né. E aí, 12 de outubro de 1822, o príncipe é aclamado imperador, né, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro na Catedral da Sé, no Rio de Janeiro, o imperador do Brasil. E aí se dá a independência do Brasil. Então, vamos lá. Exercitando um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Sobre a Revolução Liberal do Porto, Dom João VI, né? Sobre a Revolução do Porto e Dom João VI, assinale a alternativa correta. Letra A, foi um movimento que proclamou Dom João VI como presidente de Portugal, solicitou Dom João VI que transformasse o Brasil em uma república. Letra C, exigiu o retorno imediato de Dom João VI e sua família para Portugal. Ou letra D, defendeu que Pernambuco se tornasse uma república governada por Dom João VI. Vamos lá, pensando aí um pouquinho na resposta, que é a letra C, né? Exige o retorno imediato de Dom João VI e sua família para Portugal. Mais uma questão. Sobre a independência do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A, rompeu com a monarquia e iniciou um governo republicano. Letra B, manteve a monarquia e aboliu a escravidão em todo o país. Letra C, levou o Brasil à posição de metrópole, sobrejugando Portugal. Ou letra D, ocorreu a emancipação política, porém as estruturas sociais e econômicas foram mantidas. Pensando na resposta, e a resposta correta é a letra D, né? Ocorreu a emancipação política, porém as estruturas sociais e econômicas foram mantidas. É importante sobressaltar sobre a independência do Brasil que ele é muito diverso, né? Esse processo de independência é diferente de todos os outros, né, na América Latina, principalmente pelo fato de o Brasil ter continuado sendo um império, né? Todas as outras colônias na América viram repúblicas e o Brasil continua sendo um império. As estruturas não se alteraram, né? Manteve-se aí a política absolutista, o tráfico de escravos, então continuou basicamente a mesma, né? A gente tem o príncipe herdeiro de Portugal, que era a metrópole do Brasil, como imperador do Brasil. Então, pouca coisa mudou, né? Só o fato, né, da gente ter ser independente de uma metrópole, ok? Então, né, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.